Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma mensagem na nossa campanha de 40 dias de doação. Hoje, o tema da mensagem: o grande doador nos deu consolo. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Você também pode acompanhar na nossa projeção. Diz assim o texto bíblico: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. O nosso Deus, o grande doador, é o Deus de toda consolação. O que Ele faz? Nos consola em todas as nossas tribulações. O texto não diz que Ele nos consola em algumas tribulações, mas o texto diz que Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Primeiro, a fonte do consolo é o grande doador. Segundo, para que Ele dispensou consolação a nós? Por causa das nossas tribulações. Ele nos consola em todas elas. E para quê? Para que, com a consolação que recebemos do grande doador, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nós poderíamos parar aqui e ir embora, porque nós já aprendemos que toda consolação vem do grande doador. Essa consolação passa por nós em primeiro lugar. Ele nos consola em todas as nossas tribulações e tem um objetivo: para que nós também possamos consolar aqueles que estão ao nosso redor com a mesma consolação com que fomos consolados pelo grande doador. Não há consolação verdadeira, profunda e eterna a não ser no grande doador, porque dele emana toda sorte de consolo para a nossa vida. Somente no grande doador a nossa alma encontra abrigo, a nossa alma encontra refúgio. Só Ele é a torre forte do nosso coração. E o mais interessante é que o grande doador, ele não é uma fonte passiva de consolo, mas é o agente ativo de toda a consolação. Significa dizer que a iniciativa parte do grande doador. A iniciativa da consolação não é nossa, não somos nós quem queremos ser consolados, mas é o grande doador que tem a iniciativa de nos consolar em todas as nossas tribulações. É Ele quem nos conforta, é Ele quem nos anima nos momentos mais difíceis da nossa vida. No original, essa palavra tribulação traz a ideia de um peso esmagador, uma pressão física real sobre uma pessoa. E é fato que nós somos achatados por sentimentos, por circunstâncias e ataques de dentro e de fora. Porque a Bíblia nos ensina que não há cristianismo sem cruz. A vida cristã não é uma vida indolor. Nós estamos aqui neste mundo e nós vamos passar por sofrimentos e dores. Mas é o grande doador quem nos assiste em nossas fraquezas. Quando cruzamos os vales da dor, é Ele quem nos segura pela mão. Quando as nossas lágrimas rolam pela nossa face, é o seu consolo que nos faz terapia. Quando ficamos prostrados e vencidos pelas lutas da vida, é o seu braço forte que nos põe em pé. A verdade é que antes de trabalhar por meio de nós, o grande doador trabalha em nós. Antes de o grande doador nos usar, Ele nos molda. O sofrimento é o fogo que nos depura, é o fogo que nos refina, é o fogo que nos limpa e é o fogo que nos fortalece. Pelo sofrimento, o grande doador leva-nos para o deserto, mas o melhor de tudo é que o deserto não nos destrói.
O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde o grande doador nos treina. Mas ele também tem consolação para o tempo de deserto. É no deserto que nós aprendemos a depender mais do doador do que da sua doação. É no deserto que nós aprendemos muito mais a depender daquele que tem toda a provisão do que da própria provisão que ele nos oferece. Entenda então que o grande doador, ele não fica inerte diante dos nossos sofrimentos. Ele está contemplando a sua dor, ele contempla o seu luto, ele contempla a sua perda, ele contempla a sua fraqueza, ele contempla a sua amargura, ele se preocupa com a sua vida, ele se preocupa com a sua dor, ele trabalha em seu favor. E é verdade que o grande doador, além de ter consolo para todas as nossas tribulações, ele tem consolo para todos nós. Não é somente para todas as tribulações de uma pessoa, mas ele tem consolo para todas as pessoas e em todos os momentos. Então, como é que esse grande doador nos consola? Em primeiro lugar, o grande doador nos consola como uma mãe consola o seu filho. Isaías, escrevendo, disse assim: assim como a mãe consola o filho, eu consolarei vocês, diz o Senhor. O grande doador está encerrando a sua profecia através de Isaías, e ele traz uma mensagem de julgamento ao povo, onde o povo passaria por um tempo de grande sofrimento, mas também ele traz uma mensagem de esperança. O sofrimento vem, mas vocês não precisam temer o sofrimento, porque assim como uma mãe consola um filho, eu vou consolar vocês no meio do sofrimento. Pode ser que Deus permita com que você passe por um tempo de luta que parece que não vai ter fim. Mas é justamente nesse tempo que ele diz assim: olha, assim como uma mãe consola um filho, eu estou com você nessa luta para consolá-lo da mesma maneira. Na perspectiva humana, não existe maior consolo do que o consolo de uma mãe para com seu filho. E é por isso mesmo que o grande doador usou essa comparação para mostrar de forma prática como o seu consolo é grandioso. E que esse grandioso consolo está disponível a todo momento para os seus filhos. O consolo do grande doador é como o consolo da mãe que coloca o filho no colo, acaricia a sua face, enxuga as suas lágrimas e ministra palavras de conforto e alívio no momento da dor. É assim que o grande doador faz conosco. O consolo dele funciona dessa maneira, é com carinho, ele nos coloca no colo. Ele passa remédio nas nossas feridas. É como se ele quisesse transferir a dor que estamos sentindo para ele. Não é assim que a mãe faz? A mãe, no consolo do filho, ela tem vontade de transferir a dor do filho para ela. Por isso, Isaías comparou o consolo do Senhor como o consolo de uma mãe para com o seu filho. O grande doador, ele é fantástico. No mesmo livro de Isaías, ele chega a dizer que ainda que uma mãe possa esquecer-se do seu filho, ele nunca seria capaz de esquecer-se dos seus filhos. Isso significa que o consolo do grande doador, ele é infinitamente maior do que o consolo de uma mãe para com o filho. Isso é apenas uma comparação superficial de algo que é muito maior e algo que é muito mais profundo. O consolo do Senhor é algo muito maior e muito mais profundo do que o consolo que uma mãe tem para com o seu filho. Deus tem consolo para você. Você entrou aqui nessa noite, talvez com seu coração sem esperança, vivendo um tempo tão difícil. Eu quero dizer para você que o grande doador, ele está aqui para consolar você, assim como uma mãe consola o seu filho. Em segundo lugar, o grande doador nos consola
pela consolação de um irmão. Ele nos consola como uma mãe consola o seu filho, mas também o grande doador nos consola pela consolação de um irmão. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. O apóstolo Paulo, então, faz uma afirmação importante, dizendo que o grande doador trouxe consolação para a sua vida através da chegada de Tito. Irmãos, pessoas podem ser canais da consolação do grande doador na vida de outras pessoas. Quantas e quantas vezes somos surpreendidos pelo grande doador no envio de uma pessoa para trazer conforto ao nosso coração machucado, alívio para o peso que está sobre os nossos ombros, descanso para as tribulações que parecem não ter fim. Quem aqui já não experimentou esse consolo? Quem aqui já não estava abatido e de repente chega alguém enviado por Deus para aliviar a nossa bagagem? Não é verdade? Quantos momentos da nossa vida a gente ouve uma palavra de alguém e aquela palavra nos conforta, aquela palavra nos encoraja, aquela palavra nos fortalece? É o consolo que vem do grande doador através da vida de um irmão. Nos versos que lemos no início dessa mensagem, Paulo diz que com a mesma consolação que recebemos do grande doador, nós também precisamos repartir essa consolação com outras pessoas. Assim como o grande doador nos consola através de um irmão, nós também somos desafiados a ser instrumentos de consolação na vida de outras pessoas. Nós não podemos querer só receber a consolação, mas da mesma forma como recebemos, nós também precisamos ser o quê? Instrumentos de Deus na consolação de outras pessoas. Uma vez uma irmã da igreja falou assim: pastor, vocês não me visitam mais. E aí eu falei com ela: senta um pouquinho aqui para o pastor recordar algumas coisas com vocês. Quando fulano estava no hospital, e ele é um parente próximo seu, onde estavam os pastores? Ah, pastor, estavam lá conosco. Quando aconteceu isso, onde estavam os pastores da igreja? Estavam lá comigo. No momento do luto, lembra? Lembro. Quem estava lá com você? Ah, o pastor estava lá comigo. Pois é, você gostou daquele momento em que o pastor estava lá com você? Ela disse: gostei, pastor, gostei. Falei assim: e você tem feito isso na vida de alguém? Se isso fez bem a você, você precisa agora aprender a fazer isso na vida dos outros. Porque a gente não pode esperar que as coisas só aconteçam para nós. O desafio é receber e repartir. Aprendemos lá com o pastor, né, lá em Macorde, né, pastor Macorde, que nós precisamos aprender a receber, celebrar e repartir. Receber o consolo? Procure alguém para consolar. O consolo que recebemos do grande doador pela consolação de um irmão deve ser uma fonte de consolação para outras pessoas, um remédio para as feridas dos outros através da nossa vida. A Bíblia faz menção de um homem chamado Barnabé. Diz que ele foi chamado homem de consolação. Irmãos, que precioso é ser conhecido como aquele que leva o consolo do grande doador às pessoas aflitas. É verdade que Deus sempre enviará um Barnabé para consolar a nossa vida. Mas também é verdade que em determinados momentos da vida nós vamos precisar ser um Barnabé na vida de outras pessoas, um agente de consolação na vida de outras pessoas. Deus nos consola pela consolação de um irmão, mas precisamos aprender que quando recebemos essa consolação, ela precisa ser repartida. Judas e Silas foram escolhidos para serem enviados à igreja de Antioquia. Aqueles irmãos de Antioquia estavam precisando do consolo e do encorajamento dos apóstolos. E a Bíblia registra algo interessante a respeito do envio desses homens àquela igreja. Diz assim no livro de Atos: Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram.
Irmãos, o grande doador nos consola pela consolação de um irmão. Todos nós já recebemos um anjo da parte do Senhor. Alguém que foi um representante direto do Senhor para aliviar a bagagem da nossa vida, não é verdade? Então agora aliviou a bagagem, seja você um alívio para outras pessoas também. Não seja mais um peso, seja um alívio. Porque o segredo de doar, o segredo, aliás, de receber, é nunca parar de doar. Em terceiro e último lugar, o grande doador nos consola através da sua palavra. Então ele nos consola como uma mãe consola o seu filho, ele nos consola pela consolação de um irmão, e ele nos consola através da sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. A consolação que vem da palavra de Deus nos dá esperança. Você está sem esperança? Experimente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a consolação que vem da palavra de Deus, nos dá esperança. A palavra do grande doador sempre traz revelações e verdades que geram consolo às nossas almas. E a voz do seu Espírito é sempre o encorajamento na hora da maior provação. E é por isso que nós podemos contar com muitas declarações da palavra do grande doador, como estas que nós vamos ver agora. Olha aí, olha o que Paulo escreve aos Romanos. Vai dizer assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Pastor, você não conhece a minha luta. Não. Mas a sua luta não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada pelo Senhor. Pastor, o senhor não conhece a minha dor, não conhece o meu sofrimento. Sim, eu não conheço, mas Deus conhece. E pela sua palavra nós encontramos respaldo para dizer a você que toda dor, todo sofrimento que você está passando não tem condições de ser comparado com a glória que há de ser revelada pelo Senhor. É a esperança no meio da tribulação. Ele nos consola com a sua palavra. Agora só é consolado pela sua palavra aqueles que também leem, meditam e experimentam a sua palavra. Um outro verso, o salmista disse assim: posso chorar uma noite inteira, mas sei que pela manhã virá a alegria. Palavras de consolo. A pastora disse aqui que não faltarão noites, mas também não faltarão manhãs de alegria. Talvez você esteja vivendo o tempo da noite, mas vai chegar o tempo da alegria. Talvez você esteja vivendo o tempo da tempestade, mas vai chegar o tempo de bonança. Talvez você esteja vivendo o tempo de lágrimas, mas vai chegar o tempo de sorrir, porque a palavra me garante, a palavra me consola, a palavra me conforta, e ela diz que eu posso chorar uma noite inteira, mas de manhã a alegria que vem do Senhor inunda o meu coração. Irmão Marta e irmão Joaquim são um exemplo. Irmão Joaquim está há 6 anos, não é? Na fila do transplante de rins. Na sexta-feira antes do carnaval, ele recebeu notícia de que chegou o dia do transplante. Loucura, né, Marta? Primeiro da fila, né? Irmãos, tudo certinho. Foi para o hospital, foi para o Rio, operou, transplantou. Pá! Sábado de manhã, o organismo do irmão Joaquim recusou o órgão.
trombose e nem pode mais fazer o transplante. Converse com o irmão Joaquim. O choro pode durar uma noite, pastor, mas a alegria vem pela manhã. Irmão, qual é o seu problema? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É palavra de Deus. Outro verso bíblico, promessa que está lá no Apocalipse, que diz que Ele mesmo, o próprio Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqui é um tempo muito breve. Aqui deveria ser um tempo de sofrimento todos os dias, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas também a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa dizer que Deus não nos permite sofrer todo dia, porque nós não aguentaríamos. Mas Ele nos faz uma promessa: olha, o tempo aqui está acabando, eu vou levar vocês para um lugar melhor. E lá eu mesmo vou enxugar dos olhos de vocês toda lágrima. Lá não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes, nem nada, nem doença, nada, nada, nada. Porque a palavra do Senhor me consola. Ainda que a enfermidade tome o meu corpo aqui, eu tenho a esperança de viver essa realidade, de ter as minhas lágrimas enxutas pelas mãos do grande doador, num tempo onde não haverá mais dor. Irmãos, quer consolo maior? Conforto maior? O último texto que eu quero usar aqui é o texto do salmista, que diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa força. É um socorro infalível nos tempos de angústia. Por que é que eu preciso temer? Refúgio e fortaleza. Um socorro infalível. Os pastores podem falhar, seu líder de ministério pode falhar, o seu familiar pode falhar, mas Deus nunca falhou, nunca falha e nunca falhará. Não há consolo verdadeiro sem a palavra do grande doador. A sua palavra é palavra de autoridade, de alguém que promete e cumpre. Sua palavra, a Bíblia diz que é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. A Bíblia diz que a palavra é doce como mel. Sua palavra ensina, repreende, corrige, capacita. Mas também a sua palavra é fonte de todo consolo para os dias difíceis. Quer alcançar o consolo do grande doador? Leia a palavra, medite na palavra, aplique a palavra de Deus na sua vida. Ela é o bálsamo para as suas feridas, o remédio para as suas dores, o alívio dos fardos das suas preocupações, a força para as suas perdas e a satisfação para as suas ansiedades. O grande doador nos deu consolo. Que Deus maravilhoso. O problema é que muitas vezes nós não tomamos posse do consolo do grande doador nas nossas vidas. Às vezes nós tentamos todos os recursos, e só lá, no final das contas, quando já não tem jeito, é que a gente procura o consolo do grande doador. A gente fica tentando buscar paliativos na hora da dor. Não há paliativos. Há um consolo que já foi dado pelo grande doador. Não é um consolo que será dado, porque o grande doador já nos deu todas as coisas. É um consolo que já está à sua disposição. Está aí, nas suas mãos. É só você tomar posse. É só você aplicar. É só você experimentar. Como é que você chegou aqui nessa noite? Talvez você tenha chegado aqui precisando de consolo, precisando de conforto. E eu quero dizer para você que Deus está contemplando a sua vida. Deus está vendo, e a Bíblia diz que recolhendo as suas lágrimas.
trabalhando de forma intensa para restaurar a alegria da sua vida. O grande doador tem consolo para você, hoje e sempre. Porque o grande doador nos consola como uma mãe consola o seu filho, pela consolação de um irmão e através da sua palavra. E há uma canção que eu quero cantar com vocês agora, que diz o seguinte: se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. A palavra do Senhor para nós nessa noite é: você pode descansar. Você pode descansar, porque eu tenho consolo para você. Vamos ficar em pé. Vamos cantar essa canção. Hoje é o dia de descansar no Senhor, porque o grande doador nos deu todo o consolo.